meus amores! Boa noite para vocês e a gente vai começar aqui a nossa live. Tô esperando algumas pessoas chegarem, começando agora, né? Esperando algumas pessoas entrarem aqui na live. Boa noite para vocês que estão chegando. Boa tarde para quem for assistir depois, ou bom dia, dependendo do horário que você for assistir. Hoje a gente vai estar... Peraí, pô. Olha, eu a louca, esqueci de pegar o microfone. Se bem que eu acho que o som deve estar bom, né? Porque eu tô pertinho do celular, aqui no Insta fica mais fácil, né? Porque aí eu fico bem pertinho do celular. Enfim, na verdade, a intenção é começar uma sequência, uma série, digamos assim. Uma sequência de vídeos aqui no Telegram. Toda quinta-feira, esse horário, às 9 horas da noite. Então, toda quinta-feira, sempre entrevistando alguém. Deixa eu prender aqui. Essa é a nossa primeira entrevista. Nosso primeiro convidado. Deixa eu ver. Me digam depois como que tá o som, por favor, que eu acabei de colocar o microfone, que eu tinha esquecido de colocar o microfone antes. Então, me digam depois como que tá o som. A luz aqui ficou meio de longe, né? Bom, enfim, a gente vai ajeitando, vai arrumando as coisas. E a intenção realmente é que a gente faça uma vez por semana, então toda quinta-feira, às 9 horas da noite, aqui no Telegram, tá? Uma entrevista trazendo sempre pessoas diferentes. E eu quero trazer dos assuntos mais variados possíveis. Hoje a gente vai conversar com o Diego. O Diego já entrou. O Diego Oliveira. Gente, o Diego Oliveira, ele é um profissional maravilhoso, fantástico, que trabalha na parte da psicologia, né? Ele é psicólogo. Ele também dá cursos, já deu cursos, né? Relacionados também sempre a essa temática, filosofia, enfim. E a intenção aqui seria justamente que a gente pudesse trabalhar e conversar, tanto em relação às questões psicológicas, né, que envolvem uma situação, quanto em relação às situações energéticas, né, digamos assim. Porque aí a parte energética é comigo. Mas a gente não pode deixar de levar em consideração que o ser humano, ele é uma misturinha de tudo, né? O ser humano, ele não é só mundo físico, ele também não é só mundo espiritual, ele é uma misturinha de tudo. E é importante que a gente cuide de todas as partes. É importante que a gente cuide aí da gente como um todo. E a parte psicológica é extremamente importante. E nós estamos aqui nesse Setembro Amarelo, né? Então, por isso que eu achei bacana trazer o Diego falando sobre esse tema, a depressão, a ansiedade, que é um tema, assim, que tá em pauta, né? Tipo, tem um monte de gente falando sobre o assunto, mas não só por isso, eu acho que é importante a gente ter essa visão, principalmente quem trabalha com essa parte holística, que nem eu, que às vezes a galera dá uma pirada aí na batatinha, né? E acha que só acender vela resolve, e não é bem assim, né? Enfim... Cada um cuida da sua área, digamos assim, cuidando aí da gente como um todo. Eu vou chamar o Diego agora para ele começar. Ó, e tem bastante gente entrando. Lu, Valira, Halima. A Raquel Lima, gente. Valira, Eneida, Ademile. Diego, vou te chamar, tá? Então vamos lá, pera. Assim que eu descobrir como eu chamar. Convidar, convidar. É aqui, gente. Concluir. Vamos lá. Vamos lá, assim que eu descobrir como que eu faço para chamar o Diego. Diego aqui. Acho que é isso. Oi, Fernando, tudo bom? Fernando também é psicanalista, um fofo. Oi, Diego. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Não tô te ouvindo. Pera, não vai dar para eu ficar com esse microfone. Só um minutinho. Certo. Agora eu tô te ouvindo. Que frase, né? O problema não é você, o problema sou eu. Tudo bem, amore? Tudo bem, e você, Tita? Como vai? Tudo bem também. E, gente, pra quem não sabe... A minha conexão tá boa, meu som está bom. Aparentemente... A conexão, vocês estão ouvindo a mim, estão ouvindo o Diego.
direitinho, Se tiver algum bonitinho. problema, nós vamos nos ajustando. É a primeira vez que eu faço uma live, então estou me adaptando. Vocês coloquem aí se tiver algum problema no som, na imagem ou qualquer coisa assim, tá? Ó, a galera tá falando que tá tudo ok, então sim, está Ah, ótimo. então, Tudo ok, perfeito. tudo. Fala um pouquinho o que que você faz primeiro, né? Quem é você? Quem é o Diego, gente? Eu sou o Diego, eu sou psicólogo, sou formado já desde 2012, e estudei filosofia também, me formei, sou filósofo também formado já há 2 anos. Trabalhei, não permaneci na clínica, fui viver outras experiências logo depois da minha formação como psicólogo. E depois comecei a trabalhar numa clínica em São Caetano, na Cadmo. E lá foi onde eu conheci a Tita e outros profissionais, outros terapeutas. Fui professor de lá, atuando nas matérias filosóficas. E permaneci lá até há um ano atrás eu saí da Cadmo. Então agora estou com um consultório também em São Caetano, mas agora por conta da pandemia, os atendimentos online, eles se tornaram uma realidade que, pelo que eu vi, veio para ficar, porque tem uma comodidade e uma facilidade muito grande. Mas até antes da pandemia, o Diego ele já atendia algumas pessoas online, né? Porque Já tem algumas atendi. clientes minhas de fora do país e tal, que falam, gente, passa com o Diego, porque o Diego é sucesso. Eu, particularmente, acho que todo mundo devia fazer, passar em psicólogo em algum momento da vida, porque, cara, o ser humano é uma caixinha de surpresas, né? E é impressionante como a gente. É uma caixinha sem fundo, ou então com fundo falso, né? Que aí a gente vai colocando um monte de coisa aí nesse fundo falso. Todo mundo devia É, passar com um psicólogo pelo menos uma vez na vida, né? o atendimento, a terapia é algo fundamental, porque é o momento que nós vamos começar a nos questionar sobre algumas coisas da nossa vida, né? Muitas pessoas pensam que a terapia ela só funciona, só serve, eu só devo procurar no momento que eu estou em crise. Então, ou a pessoa entrou em crise, ou ela surtou, ou ela tem. Isso está muito presente ainda na visão da sociedade, que é só os loucos que vão para terapia. E não, na verdade são as pessoas que querem permanecer saudáveis e ser saudáveis, né? É. É que nós vivemos muito numa cultura que a gente só procura o médico quando existe uma doença e a gente não procura fazer um acompanhamento mesmo. Por isso que a terapia não é algo de um atendimento, uma sessão, mas é algo de um acompanhamento, de um tratamento, de um processo, né? Não é algo. E, desculpa, e tem as coisas realmente pequenas, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não tô no ponto de ir para um psicólogo. E aí, assim, eu posso falar da parte que eu conheço, que é essa parte energética, no sentido de que, às vezes, quando a pessoa tá com a vida muito travada, né? Ah, e Sim. as coisas não fluem, as coisas não andam, eu tento, sei lá, tudo que eu me proponho a fazer na minha vida profissional, nada vai pra frente, ou na vida amorosa e tal, e piriri, pororó. E as pessoas ficam muito presas nisso. E uma coisa que eu sempre falo em todas as minhas redes sociais, a gente atrai aquilo que a gente vibra. Então, se Uhum. você não está conseguindo atrair aquilo que você quer na sua vida, presta atenção no que você está vibrando. E da onde vem essa vibração? Porque às vezes eu falo, tá vibrando. Padrão de pensamento. Você muda o padrão de pensamento, mudando o padrão de pensamento, você muda a vibração, mudando a vibração, você consegue mudar a consequência daquilo que você está tendo. Então, por isso que Uhum. eu acho que, assim, eu falo que eu costumo trabalhar com 3 pilares, que é justamente o ganho de consciência, e esse ganho de consciência vem através do autoconhecimento, que na maioria das vezes a terapia vai entrar justamente nesse processo. Aí a Sim. vibração, né, a mudança energética, porque você muda o pensamento, aí você muda o seu padrão de vibração. E a parte espiritual também, que é o que eu também mexo. Então, Uhum. normalmente, quando a galera precisa mudar o pensamento, eu mando pro Diego, né, Diego? É. E são A nas Tita pequenas indica. coisas, né? Que Sim, nem você sim. falou, tipo, as pessoas procuram, às vezes, quando tá em crise, tipo, tô desesperado e aí eu vou procurar.
E elas não se dão conta que, na verdade, são nas pequenas coisinhas, são nas pequenas nuances. Você não está conseguindo atrair aquilo que você quer? Então, tem um padrão de pensamento aí que precisa ser trabalhado, por menor que seja. Vai para terapia, criatura. Tem, na terapia a gente identifica muitos padrões de comportamento. Então, a gente vê uma série de repetições. Então, por exemplo, o assunto muito comum, muitas vezes, quando se fala de relações amorosas. Quando a gente vai recuperar um pouco o histórico, a gente vai olhar para trás, porque a partir das experiências que nós vivemos, nós sempre encontramos as mesmas situações se repetindo, sabe? Por que eu sempre sou deixada, por que ele sempre vai, ou por que eu me apaixono, me entrego por inteiro e de repente eu já não tenho mais vontade de permanecer. De repente a vontade passa. Né? Também tem tudo isso. A gente vai analisando as experiências passadas das outras relações amorosas vivenciadas, ou até as primeiras relações amorosas, os primeiros modelos de relações que nós compreendemos, que nós vamos vivenciando no decorrer da vida. Então, nós vamos olhar um pouco lá para trás como é que era a relação de pai e mãe, como é que se instaurou, e nós vamos identificando alguns padrões aí, que, nossa, não muita percebi, coisa começa mas... com pai e mãe, né? Sim, muita coisa, porque é ali o primeiro contato. Nós vamos, são eles que trazem para nós, a gente fala pai e mãe, mas os cuidadores trazem para nós as vivências, as experiências do mundo. Então, ali que nós vamos vivenciar momentos de frustração, momentos de raiva, momentos de alegria, e é com isso que nós vamos se deparando. Então, por exemplo, nós escolhemos esse tema, puxar esse tema sobre ansiedade e depressão dentro do Setembro Amarelo, né, que é o mês de combate, uma campanha muito maior voltada à questão do suicídio, porque muitas vezes isso acontece, isso pode acontecer ao nosso redor e a gente não se dá conta do que está acontecendo, sabe? Nós não sabemos o que pode acontecer conosco no dia de amanhã. A gente não sabe em que crise que nós estamos. Por isso que a terapia ela se faz tão importante. Porque é nesse momento que a gente vai rever a nossa vida. A gente vai olhar um pouco para trás, mantendo os pés no chão, tendo os olhos fixos no futuro, lançando essa nova perspectiva. Então, é isso que a terapia ela proporciona. Ela proporciona olhar o hoje e sendo reflexo de um futuro dentro de reflexo do passado sendo uma expectativa de um futuro. Então, o que eu quero ser diferente. Perfeito. Sim. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Todo mundo fala depressão, ansiedade. O que é exatamente a depressão e o que é exatamente a ansiedade? Porque sim, só solto assim, né? Fica, ela fica muito solta. E ficou algo muito... muitas vezes a gente não consegue nem diferenciar o que é por exemplo, uma tristeza e uma depressão, né? Mas nós temos que partir do princípio que depressão, ansiedade, ela tem, assim como antes de eu entrar, eu acompanhei algumas coisas que você já estava falando, e você falou muito bem que nós não somos uma coisa única, né? Nós somos... nós temos que nos olhar dentro de um aspecto muito mais amplo do que somente eu. Eu sou um ser biológico, eu sou um ser psicológico, eu sou um ser social e eu sou um ser ambiental também. Então, nós temos que olhar dentro desses 4 panoramas. E eu amplio ainda, nós somos um ser espiritual, energético, vibracional, eu ainda boto mais coisa disso daí. Sim, sim. Porque nós somos muito mais do que eu me olho, por exemplo, que é muito comum, eu me olhar dentro de uma esfera muito biológica, de um olhar biológico. Então, por exemplo, doeu minha cabeça, eu vou e tomo um remédio e passa. Doeu a minha cabeça de novo, eu tomo um remédio e passa. Entendeu? Nós nos olhamos muito nesse aspecto biológico. Então, hoje é muito mais... a psicologia e outras terapias, elas se tornam muito mais evidentes agora em setembro, porque é o momento que a gente começa a olhar o indivíduo dentro de um viés também psicológico, mental também, né? Então, falar em depressão e ansiedade é olhar todos esses aspectos, porque quando a gente fala depressão e ansiedade,
ele tem também um prejuízo dentro do biológico também. Tá? Então, Sim. não é tão incomum e acontece muitas vezes de você procurar um médico e o médico mesmo te fala, olha, acho que é importante você tomar esse remédio aqui, quando você vai perceber esse remédio, ele é um remédio psiquiátrico. Tá? Tem muita resistência, né, da galera em relação a, ai, não vou tomar remédio. Eu percebo uma resistência muito grande. Existe uma grande resistência, mas isso se dá também por um grande preconceito. As pessoas não sabem e não conhecem. Então, por exemplo, quando chega alguns pacientes dentro da terapia que eu vou percebendo, né, vou tendo consciência, e ele vai relatando alguns fatos, alguns sintomas, é nesse momento que eu vou começar a avaliar se realmente é importante entrar e ter uma intervenção psiquiátrica também dentro do tratamento. Porque a terapia, ela tem uma grande ajuda. Só que em determinados momentos, só a terapia não basta. Eu preciso de uma medicação. Eu preciso ter um controle de uma medicação. E isso é extremamente importante. Só que existe um grande preconceito que a gente tem que explicar, porque é um preconceito não porque as pessoas não querem, é porque as pessoas não entendem, não chega esse conhecimento até as pessoas, que o remédio psiquiátrico, ele tem uma importância grandiosa, assim como quem tem diabetes ou quem tem qualquer problema cardíaco, que tem que tomar o remédio periodicamente, entendeu? Então, assim também quem necessita de um tratamento psiquiátrico também deve tomar o remédio, ter o acompanhamento, fazer um tratamento. Não é algo assim no como caso uma da dor de cabeça. Sim. Da depressão e da ansiedade, não é algo que você vai ter que tomar para o resto da vida, ou vai? Depende muito. Depende da avaliação dos sintomas, depende de quanto tempo. Isso é muito mais uma avaliação psiquiátrica, aí eu já não entraria nessa questão, porque eu não tenho conhecimento para abordar quanto tempo levaria esse tratamento, tá? Mas, Entendi. assim, o que eu vejo de mais comum para mim dentro do consultório, dentro da clínica, não é algo que se instaura para a vida inteira, não acontece para a vida inteira. Tá? Dependendo muito do caso. Isso vai de cada caso, tá? Então, mas muitas vezes, igual, agora está surgindo muitos casos a qual eu peço uma avaliação psiquiátrica para o psiquiatra também avaliar, porque muitas vezes a intensidade e o tempo na terapia já deveria ter alguns sintomas ali não deveriam mais estar. Entendeu? Então, aí eu peço a avaliação psiquiátrica. Aí ele vai indicar. O que eu vejo mais comum nos psiquiatras, de 1 ano a 1 ano e meio, o uso da medicação. Tá? Para fazer um tratamento correto, certo. E o psiquiatra, ele não tira o remédio de um dia para o outro. Tá? Não é eu tomei hoje e a partir de amanhã eu já não tomo mais porque a cartela do remédio acabou. É o desmame, né? Que a galera Isso, fala. é o desmame. Porque o nosso corpo, o nosso organismo precisa se preparar para receber cada vez menos, tá? Porque o nosso organismo já está suprindo, no caso, o nosso cérebro já está sendo suprido com tudo aquilo que faltava, que o remédio entrou para suprir essa falta, ou controlar esse excesso. De uma forma assim bem lúdica, né? Uma vez eu vi uma explicação, me corrija se eu estiver errado, mas seria mais ou menos assim. O nosso cérebro, ele precisa produzir algumas substâncias aí, né? Para a gente poder ficar bem, estar em equilíbrio. E aí, em dado momento, quando entra nessa parte biológica, né? Digamos assim, ele para de produzir. Então, o remédio, ele vem justamente para estimular a produção desses hormônios de novo e tal. Uma vez que foi estimulado, ele está produzindo, aí o médico começa a ir retirando aos poucos para que o cérebro continue produzindo sozinho, sem precisar de novo da ajuda, do auxílio de um medicamento.
Seria Isso, isso? isso, o desmame ele vai funcionar assim. Por exemplo, por exemplo, a depressão, vamos colocar assim, já entrando nesse viés, né? A depressão, ela é uma falta de dois hormônios, tá? Que o corpo produz. Que em dado momento, o corpo passa a não produzir mais, tá? E aí, a grande questão é, tá, por que ele não produz? É por isso que não se fecha, por exemplo, é uma questão biológica? É porque existe uma falta. Mas existe Uhum. uma questão psicológica também. Porque a terapia, ela funciona, ela é efetiva. Conforme a pessoa fala, esse corpo ele vai voltando ao estado a qual ele estava antes. O estado sadio, nós podemos chamar assim. Tá? Então, por isso que os médicos não fecham, por exemplo, olha, é somente a medicação e pronto. Mas ele vai sempre falar, ó, Uhum. é medicação e é importante você fazer terapia. Do mesmo jeito que o psicólogo, durante a sua análise, a sua abordagem, ele vai dizer para o paciente, olha, é importante você procurar um psiquiatra porque não vai dar somente com a terapia. A terapia não vai dar conta disso, tá? Então, Entendi. não tem como eu fechar um ponto. Mas, voltando à sua pergunta, desculpa. O corpo ele para de produzir esse hormônio, que é um neurotransmissor no cérebro. Então, no caso Uhum. da depressão, é a serotonina e a noradrenalina, tá? Entenda que o neurotransmissor, vamos entender o neurotransmissor como se ele existissem dois depósitos, tá? Um depósito localizado na cidade onde nós estamos e um depósito localizado numa outra cidade. Isso são os Tá, só neurônios. um minutinho. Ô, Janaína, a gente já vai responder sua pergunta, tá? Que a Janaína mandou uma pergunta, deixa só ele explicar aí e a gente já responde. Desculpa, Tá. pode falar, Di. Então, e o neurotransmissor, esses são os neurônios, vamos chamar assim esses neurônios de dois depósitos, para ficar mais fácil, tá? O Aham. neurotransmissor, ele vai fazer a comunicação entre um depósito e outro, como se fosse um caminhão, ele vai trazer de um lado e transportar para o outro, tá? Tá, Na depressão, nós temos a falta desses neurotransmissores. Não que você não tem mais, mas diminui muito. Então, os depósitos eles ficam sobrecarregados, tá? entendi. Então, não vai de um lado para o outro. Eu não carrego de um neurônio para o outro. Isso que o neurotransmissor faz. Então, e aí a gente começa a sentir os efeitos colaterais, tá? Da depressão, Entendi. que a gente vai identificar ali dentro da depressão como um humor muito triste, muito deprimido, a pessoa se sente sem esperanças, que hoje ele está muito mais presente nas pessoas pela situação que nós estamos vivendo, tá? Uhum. Então, essa falta um pouco de perspectiva do que vai ser o dia de amanhã, do que vai ser o mês que vem, por exemplo, quando a gente fala na situação, no panorama qual nós estamos vivendo. Será que essa vacina vem mês que vem? Será que vem em dezembro? Como é que vai ser meu Natal? Como é que vai ser meu ano Muita novo? incerteza, né? Entendeu? Muitas incertezas. Então, as pessoas entram nesse quadro dessa desesperança também. Então, isso tem um fator Entendi. biológico, tá? Você queria colocar a questão da Saquei. Janaína? Janaína Nascimento. Ela está perguntando se existe uma forma da gente identificar o que pode ser indício de depressão em um familiar ou em nós mesmos. A gente tem como identificar isso? Tipo, o que é tristeza e o que é depressão, Tá. né? A mesma coisa entra quando a gente fala sobre ansiedade, tá? Ansiedade é bom, ansiedade não é ruim, tá? A ansiedade ela é extremamente importante para o ser humano. Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro também. Eu fiquei o dia inteiro bem ansioso por conta da live, por ser a primeira live. Qual o ponto positivo disso? Por que isso é bom? Porque isso fez com que eu me concentrasse mais, com que eu estudasse mais, com que eu fosse mais a fundo e que eu ficasse Uhum. muito mais atento às coisas. Então, é importante a ansiedade neste momento, tá? Quando a Tá. ansiedade passa do limite, quando ela já não é boa, quando ela começa a atrapalhar.
No momento em que a ansiedade ela começa a ser tão alta a ponto de eu não conseguir me concentrar para estudar para a live, não me preparar para falar sobre o assunto, não me concentrar sobre esse assunto, isso já me prejudica. A ansiedade já aparece, tá? Nós vamos conseguir identificar a ansiedade ou a depressão, identificá-las em nós ou nos familiares, através dos sintomas a qual ela vai aparecendo, tá? E a análise, por exemplo, tanto a minha análise enquanto psicólogo, quanto a análise do psiquiatra, ela vai no mesmo viés, tá bom? Nos sintomas, é a análise clínica que ele vai fazer. Ele não tem como fazer um exame e olhar naquele exame e falar assim, ó, deu aqui, o resultado é depressão. Então ele vai fazer um processo de investigação, assim como eu vou fazer um processo de investigação com aquele que procura terapia e diz estar com depressão. Então eu vou questionar sobre os sintomas. Esses sintomas são um humor muito triste, tá? E o que é tristeza e o que é depressão? A tristeza, ela é algo passageiro, ela se instaura, mas ela não permanece, tá? A depressão já é algo duradouro. Para o depressivo, tudo é muito difícil, tudo é muito incômodo, tá? E qualquer coisa é muito sofrida para ele. E, gente, eu digo para vocês, não é uma fala de alguém que está acomodada, mas é a fala de alguém que realmente não consegue, tá? Para ele sair de casa e ir até o mercado, é muito doloroso isso. É muito complicado. Não é algo fácil, tá? O corpo ele pode muito bem se movimentar, mas é um desgaste mental muito grande sair daquele local onde ele está e conseguir se transportar até o outro local, tá? É difícil, por exemplo, para a pessoa que está com depressão, ela conseguir, e por mais que muitas vezes se tem muitas falas assim, olha, você tem que pensar positivo, tem muita gente pior que você, aquela pessoa perdeu o marido, perdeu a filha, e nossa, você só está aí, por exemplo, você só perdeu o emprego. Entendeu? Mas não, para aquela pessoa é muito mais que isso, tá? O significado que cada um dá é diferente. A gente tem que entender isso. Cada um dá um significado e uma conotação diferente para aquilo. Então, é o respeito, a empatia pelo outro, tá? Mas, por exemplo, os sinais, alguns dos sintomas, tá? Da depressão. Esse humor triste, esse sentimento, essa desesperança, tá? Um pessimismo, a irritabilidade, um sentimento de culpa, um desamparo, uma perda de interesse pelas coisas que se tinha muito. Então, eu gostava muito de encontrar os amigos, agora não tenho vontade mais de encontrá-los. Dentro da parte energética, o que eu percebo, principalmente quando eu jogo para alguém que eu... Assim, eu sempre falo, inclusive, para os meus alunos que nós não somos psiquiatras e nós não vamos dar diagnóstico de nada. Mas a gente consegue ver algumas tendências aí de que a pessoa tá meio depressivazinha, a gente consegue ver isso nas cartas. O que eu percebo é que, normalmente, quando se apresenta alguma coisa relacionada à depressão, são pessoas que são extremamente ligadas ao passado. Coisas que aconteceram lá atrás. Já quando é uma energia de alguma pessoa que está tendo problema com ansiedade, são pessoas que estão muito preocupadas com coisas que ainda nem aconteceram. Então, mesmo nas minhas lives e tal, eu costumo falar para o pessoal, o que é a depressão? Energeticamente falando, né? Vibracionalmente falando. A depressão é quem fica muito ligado ao passado e não consegue esquecer de coisas e situações para poder seguir adiante, então ela não foca no presente. E a ansiedade é justamente quem não vive o presente, só fica preocupado com o que vai acontecer e ainda nem aconteceu e fica naquela agonia. Então, energeticamente, eu percebo isso.
E para mim, nas cartas, é muito claro quando sai uma pessoa que está muito apegada ao passado, eu vejo que ela tem tendências a essa questão de depressão. Quando é uma pessoa que está muito, muito preocupada só com o que vai acontecer, é uma pessoa que está mais com essa energia mais para ansiedade. Isso tem a ver dentro da parte psicológica Tem, mesmo ou não? tem a ver quando a gente pensa assim, que, por exemplo, quem procura, quando a pessoa chega ao consultório, ela vem muito pelo último fato que aconteceu, que depois disso desencadeou tudo. Então, por exemplo, nossa, eu lembro que eu estava, vou dar um exemplo, eu estava jantando e, nossa, para mim ali foi terrível. Terrível de eu saber que era o último jantar que eu teria com aquela pessoa, porque depois eu não estaria mais ali, era o meu último dia de trabalho, e como é que vai ser minha vida? Então a pessoa vem colocando isso numa perspectiva futura, tá? Como é que vai ser, como é Uhum. que eu vou ficar sem, como é que vai ser minha vida sem meu pai, sem minha mãe que faleceu, sem aquela pessoa querida que eu tinha aqui e agora não tenho mais. Como é que vai ser minha vida, tá? Isso pode se apresentar por conta do último sinal ou primeiro sinal para nós dentro da terapia. Nós vamos identificar como último sinal, tá? É como se fosse um copo e aos poucos ele vai se enchendo, tá? Uhum. E aí o que a pessoa vem falando? Ela vem falando a última gota que caiu, o copo transbordou. Então a última gota que caiu pode ser ligada ao passado, a última gota que caiu pode ser ligada a um futuro. E agora o que vai ser da minha vida? A pessoa deprimida. Nossa, eu tinha aquela pessoa, ela era tão importante para mim, ela se foi já há 10 anos e Agora para você mim deu um não nó na minha dá. cabeça. Por quê? Como assim? Porque eu entendi o que você falou, mas agora deu um nó aqui. Porque, por Hum, exemplo, dentro desse exemplo que você deu mesmo, tipo, meu, é o último dia que eu vou estar almoçando aqui com as pessoas e tal. Isso traz uma tristeza. Normalmente eu associaria isso com depressão. Mas tem o lance do pensar no amanhã, tipo, e como que vai ser o amanhã? Porque assim, aí energeticamente falando também de novo, o que, que eu percebo? A energia da depressão é uma energia que mingua. A energia da ansiedade, muitas vezes, é uma energia que eu percebo ela acelerada. Quando eu vou tratar com alguém, por exemplo, na mesa radiônica, se é ansiedade, a pessoa está com a energia oscilando o tempo todo. Quando a pessoa está depressiva, a energia dela está minguada. tá, mas Aí isso, você me deu um isso, nó. tá, eu vou te colocar uma questão agora também. E, por exemplo, Ah, uma pessoa que ela tem, vamos dizer assim, síndrome do pânico. Como é que ela aparece para você? a Raquel Lima, ela perguntou isso. Ela perguntou, e o pânico também é parecido com a depressão? É, Como é que aparece para você, por exemplo? para mim, quando uma pessoa está em pânico, a energia dela parece que ela tá retraída e condensada. Parece que é tipo como se estivesse congelado. Por Porque causa do assim, medo. O medo, sim, ele puxa e uhum, contrai. sim, Entende? entendo. Eu entendo isso, é que eu pensei assim, porque, por exemplo, quando nós falamos sobre o síndrome do pânico ele está dentro da ansiedade. Ele Hum, é uma sociedade, uma ansiedade generalizada. Ela foge desse controle, ela não tem um ponto específico ali, no sentido, por exemplo, quando a gente pensa ansiedade, sempre tem alguns pontos específicos. A síndrome do pânico não. A síndrome do pânico é generalizado, não se sabe. Então, eu passo mal quando se eu vou, por exemplo, ao hospital, para mim é terrível. Eu não consigo entrar em um hospital. Tá? A gente vai uhum. recuperar no histórico, a gente vai entender por que esse hospital é um ponto que traz, porque os sintomas na síndrome do pânico são sintomas de ansiedade, não são sintomas de depressão, são Hum, sintomas de ansiedade, é uma ansiedade generalizada, tá? O ataque de pânico é um medo, entendi. aquela morte que ela está iminente ali, eu vou morrer.
Se acontecer isso, eu vou morrer. E são as coisas assim, que são coisas muito corriqueiras da vida, então é ir para um hospital, é ir fazer o exame, é sair de casa, é sair de um cômodo. Então isso pode acontecer dependendo do grau, tá? Então vai de cada grau aí, é diferente. Mas assim, é porque, por exemplo, o nó que eu te dei, desculpa, mas é porque para cada um vai ser diferente, porque cada um traz um significado diferente sobre aquilo. Então, Aham. por exemplo, é o meu último jantar, é o meu último almoço junto com aquela equipe de trabalho. Se para mim aquele emprego é algo que tem um significado muito importante para mim, perder aquele emprego é o fim. Mas se Uhum. aquele emprego para mim me coloca frente a uma desesperança sobre o que virá, aí isso pode entrar tanto como depressão como ansiedade. Falando assim a grosso modo, tá? Mas por Uhum, isso que uhum. o olhar ele é muito individualizado. Na terapia, cada caso é um caso diferente, cada paciente é uma pessoa diferente, uma história diferente. Por mais que a gente tenha, E por qual que é a exemplo, diferença dos dois, realmente? Tipo, falar, olha, eu estou ansioso. Não, eu estou depressivo. Tipo, eu entendi o que você falou, no sentido de que é uma pessoa que, de repente, ela... Porque, pera, deixa eu tá, organizar primeiro na minha cabeça. Uma pessoa que, de repente, ela não... Que nem você falou, às vezes, para uma pessoa ir ao supermercado é muito difícil, porque ela está depressiva e aquilo realmente é muito difícil. Mas uhum, às vezes também pode ser o contrário. Às vezes a pessoa também não consegue ir no supermercado porque ela está extremamente ansiosa, achando que vai acontecer alguma coisa no meio do caminho e tal. Então, sim, e aí? O que é depressão? O que é ansiedade? é os Porque os sintomas. problemas podem ser muito parecidos, né? Tipo, se você for Pode, analisar o problema, é muito parecido. Mas uma coisa pode. é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso. Por isso que, por exemplo, nós sempre vamos olhar os sintomas. Os sintomas que vai dizer para Tá, nós o que é aquilo. Então, por exemplo, eu posso ter duas pessoas, nós podemos ter duas pessoas que apresentam sintomas muito parecidos. Mas aí a gente vai olhar o sintoma de cada um, o modo peculiar ali, cada ponto. Porque, por exemplo, para o depressivo, ir ao supermercado, ele vai sempre colocar isso, que não, ele não quer, é muito difícil, não, ele não consegue, sair dali é um esforço muito grande, sair daquele local onde ele está para ir, ele não tem vontade, ele não tem ânimo, ele deixa isso para lá, ele desiste, entendeu? entendi. Esse processo da desistência, o que causou essa desistência dele não ir, tá? O que causa essa desistência é o fato dele não conseguir ir por conta do que... Desculpa, peraí. É que eu fui lendo algumas coisas que apareceram aqui e eu me desconcentrei. Mas o fato dele não conseguir ir, o porquê ele não foi, é o que vai dizer para nós é uma depressão, tá? Então não consegui porque, não, para mim é muito difícil, eu não tenho vontade, por mais que eu precise daquele produto, não, é melhor eu ficar em casa, é melhor eu não ir. No caso da ansiedade, por exemplo, de um pânico, ele não vai por quê? Porque algo vai acontecer. É muito, em certo ponto, se a gente colocar num aspecto, olhando de uma perspectiva racional, a gente sabe que pouco provável ele pode morrer indo lá. Mas a sensação que ele tem é essa sensação de morte. O deprimido não tem essa sensação, entendeu? Entendi. O E o Fernando medicamento colocou... é diferente? Desculpa, pode falar aí, Sim, Fernando. o Fernando colocou uma coisa aqui que eu achei interessante, que é muito bom. Nós vamos olhar o sintoma mais a história. É isso que vai dar para nós o que é a depressão e o que é a ansiedade. Foi isso que o Fernando colocou aqui, que eu achei muito bom a pontuação dele. É isso que nós vamos observar, tá? Então, frente aos Ah, sintomas, a história. Então, é isso que vai dar para nós. O que você ia falar sobre a medicação? Sim, a medicação é diferente. Nós vamos encontrar
muitas medicações que ela tem uma baixa... O psiquiatra ele sempre vai começar com uma dosagem mais baixa, tá? Até para ele entender. O psiquiatra, ele tem que entender muito bem e ir tirando todas as possíveis dúvidas que ele tenha sobre o caso. E aos poucos ele vai fechando o caso e aí ele vai passando o remédio como é que fala? Mais correto ali para a conduta, se é uma depressão ou se é uma ansiedade. Mas ele sempre vai olhar também o sintoma. Por isso que o psiquiatra também, quando você vai, ele ouve quais são os sintomas e ele ouve todo o processo histórico. Então, é importante também para ele isso, tá? Seria correto, eu sou leiga, né? Então, assim, seria correto se eu dissesse, por exemplo, que a medicação da depressão vai acabar, né, te dando um pouco mais de ânimo, e a medicação da ansiedade vai acabar, tipo, te dando um pouco mais de calma ou não? A grosso modo, nós podemos até pensar assim, tá? Porque o que acontece? Na depressão, nós temos a falta ou diminuição da serotonina e da noradrenalina. Já na ansiedade, nós temos um aumento de adrenalina, noradrenalina e cortisol. Nós temos em excesso, tá? Então precisa ser regulado. Na ansiedade em excesso, na depressão é a falta. E aí a medicação vai entrar para cobrir isso, para minimizar, no caso da ansiedade, para baixar e regular, e no caso da depressão, para elevar e regular. Tá? Por isso que, por exemplo, a medicação ela não pode ser cortada abruptamente, de um dia para o outro. Eu não posso fazer isso. E eu, enquanto uma pessoa que não conheço, não sou médico, não sou psiquiatra, tá? Eu não posso também ir diminuindo ao meu desejo. Tá? Então, por exemplo, hoje eu tomo uma cápsula, eu estou tão bem, tomo um comprimido inteiro. No outro dia eu vou começar a tomar meio. Tá? Eu tenho não tanta posso fazer cliente que faz isso. isso. Não é assim que se faz o desmame. Entenda que todo remédio que a gente brinca, entenda que a gente está brincando de teste com a gente, tá? A gente está fazendo um teste com o nosso corpo. O nosso corpo vai responder a isso. Tá? Então, parar de tomar o remédio antes do tempo, porque a gente avaliou que é melhor, vai ter um efeito a curto ou a longo prazo sobre o nosso organismo. E eu digo para vocês, com a medicação psiquiátrica, qualquer medicação, mas aqui mais específico a gente está falando sobre a medicação psiquiátrica, ela deve ser tomado muito cuidado, porque a gente está mexendo com o cérebro, que é algo que a gente não domina ela nem 50%. Tá? Cara, eu tenho cliente que toma, às vezes, tipo, para relaxar. Tipo, eu vou tomar um Rivotril porque eu tô muito nervosa, vou relaxar. Tipo, como assim, cara? Não. Você toma como se fosse aspirina, você tá doida? Não deve. Eu tenho cliente que faz isso, gente. Não deve. Doida, Sabe por quê? Porque nós vamos sentir o efeito rebote dele, tá? E o que é o efeito rebote? Vou dar um exemplo bem básico. O efeito rebote, por exemplo, quando a gente bebe, tá? A gente está no momento, tem muitos que bebem que vivem um momento de euforia total. Então tá super feliz. Qual é o efeito rebote depois da bebida? Aquela tristeza, aquela ressaca, aquele sono, aquele cansaço. Esse é o efeito rebote. Entendeu? Então, do mesmo jeito da bebida, cada um é de uma forma diferente, a medicação também, para cada um, é de uma forma diferente. Cada organismo é um organismo diferente. Cada mente é de uma forma diferente. Tá? Sim. Assim como cada história é diferente, cada pessoa é diferente. Por isso que não existe uma régua ou uma forma que a gente usa para todos, tá? Isso eu falo para todos da área da saúde. Não nunca vai ser da mesma forma. Sempre vai ser medicamento diferente. É sério. É uma coisa, qualquer medicamento, né? Ainda mais sério. esses que mexem com o nosso cérebro. Sim. Todos são sérios, mas mexer com o cérebro... Sim, mas entenda assim, Tita, também, e para todo mundo, para todos que estão acompanhando.
Aqui a gente está falando de remédio psiquiátrico, mas qualquer remédio ele pode ter um efeito colateral, e ele tem um efeito Sim, colateral, tá? E o sim. efeito que a gente toma, por exemplo, de um simples remédio para dor de cabeça, que nós podemos tomar, e podemos tomar assim coisas que nós imaginamos. Minha dor de cabeça nem é tão alta, mas eu preciso tomar pelo menos 2, porque eu quero muito rápido. Isso vai ter um efeito. Se não tiver a curto prazo, tem a longo prazo. Entenda que todo remédio ele é filtrado, a maioria dos remédios são filtrados no rim. E aí, quanto mais remédios eu tomo, mais propensão eu estou colocando para o meu rim para eu ter uma insuficiência renal. Então, por isso que tem que ser com muito cuidado, tá? Muito cuidado Sim. ao tomar qualquer remédio, muito cuidado também ao interromper qualquer remédio. Não faça isso sem prescrição médica, tá? Aqui eu Sim. estou dando um esboço, mas assim, eu não sou uma pessoa que conheço, eu sou uma pessoa que fui estudar e estou estudando algumas coisas, estou fazendo alguns cursos relacionados à parte de farmácia, mas eu não Uhum. tenho o conhecimento mesmo, por isso que eu digo para vocês, procurem um médico e um médico especialista, tá? Uma outra coisa Uhum. que eu queria pontuar aqui, que até conversei com uma pessoa estudante de medicina, e eu coloquei isso para ela. Falei, olha, eu vejo alguns médicos de outras áreas mexendo na dosagem e prescrevendo remédio psiquiátrico, né? E ela disse assim que isso acontece sim, mas não deveria acontecer. Então, assim, Uhum. remédio cardiológico, quem controla, quem trata é o cardiologista. Remédios psiquiátricos, quem controla, quem acompanha, quem faz o tratamento é É o o psiquiatra. psiquiatra. Tá? Cada um na sua Cada um do seu área. quadrado. Por isso, porque eu entendo que as pessoas não querem tomar remédio. É muito bom se não precisássemos, mas como Uhum. temos à disposição e eles podem nos ajudar e nos ajudam, então que a gente possa utilizá-lo, Com mas utilizá-lo de certeza. uma forma consciente e correta. Sim. Ó, a Letícia Maria, ela também tinha feito uma pergunta. Ela colocou assim: síndrome do pânico e fobia social podem desencadear uma depressão ou uma ansiedade generalizada Síndrome do pânico. Peraí, e fala de fobia novo. social. Síndrome do pânico e fobia social podem Pode. desencadear uma depressão ou uma ansiedade generalizada. Como assim generalizada? Ela quer dizer um monte de gente? Não, Não não, entendi. generalizada, porque ela colocou como depressão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Você consegue ver? Também aparece para você as mensagens? Aparece, né? Ó, Aparece, a mas eu não sei Lilis, se. Lilis ou Ilis está perguntando se pode fazer pergunta. Pode fazer pergunta. Pode sim. Ah, síndrome do pânico ou fobia social pode desencadear uma depressão ou uma ansiedade generalizada. Uma depressão? Olha, é, tanto a síndrome do pânico. Olha, a Será que Letícia, aí de eu novo? já. Não, eu Ah, achei a pergunta dela. Eu achei a pergunta dela. tá. Olha, essa pergunta, vou ser muito sincero, essa pergunta eu já não vou saber responder. Eu não vou conseguir respondê-la assim, porque Eu não eu entendi não. direito. Não, eu entendi. Ela coloca assim, como ou a síndrome do pânico ou a fobia social, se ela pode desencadear uma depressão ou uma ansiedade generalizada. A ansiedade generalizada, a síndrome do pânico pode levar a uma ansiedade generalizada, que é uma ansiedade, Tita, que ela já não tem. É uma ansiedade por todas as coisas, não importa o que aconteça, não importa o fato que esteja circulando ali, ela vai ocasionar essa ansiedade generalizada. Isso pode. Fobia social,
Ou até a síndrome do pânico também, ela pode chegar a dar uma depressão frente às coisas que não são resolvidas, tá? Pode. Tá. Para cada um vai ser diferente, tá? Mas eu não vou conseguir responder exatamente assim se pode, não pode. Pode e não pode. É mais possível que pode. Mas essa pergunta eu não vou conseguir mesmo responder. Essa eu vou pegar até para procurar aí na literatura se eu acho alguma coisa sobre isso, porque eu nunca o que pode se apresentar é assim, na síndrome do pânico, a pessoa se apresenta algum ponto de desesperança frente a ela. Então, Uhum. até quando eu vou sentir isso? Será que isso não vai passar? Então, ela apresenta uma desesperança frente a isso. Mas a gente nunca vai sempre vai chegar a esse ponto chave. Então, a síndrome do pânico sempre vai se caracterizar por isso. Ela apresenta algumas conotações de uma depressão ali por não conseguir sair desse quadro, mas não que a depressão vai se instaurar ali, tá? Porque a gente está Entendi. cuidando disso, porque está sendo cuidado. Quando não é cuidado, mesmo que for procurar ajuda, tanto do psicoterapeuta, do psicólogo ou do psiquiatra, ele sempre vai olhar isso não como uma depressão, mas ele vai entender como uma síndrome do pânico, porque ali foi o ponto inicial. A depressão ela vem depois. Ela ocorreu por conta dessa síndrome do pânico ou dessa fobia social não tratada, não cuidada, tá? Tá. Mas A aí o Cris foco Nogueira. não vai Ah, ser. desculpa. Entendi. A Cris Nogueira, ela colocou assim: uma preocupação excessiva com o amanhã é ansiedade. Quando a ansiedade é muito forte, a ponto da pessoa travar ou achar que vai morrer, é síndrome do pânico. É isso? Isso, é isso, tá? Mas entenda o seguinte, gente, tudo tem que ocorrer com o tempo, tem uma relação ao tempo e à intensidade. Então, por exemplo, essa preocupação excessiva com o dia de amanhã, com o que vai acontecer, isso é ansiedade? A gente tem que entender até que ponto isso está atrapalhando na vida Se não dessa aconteceu pessoa. alguma coisa na sua vida também. Então, por exemplo, uma Hum, pessoa que, sei lá, morreu a mãe. A pessoa vai ficar triste, nem por isso ela tá depressiva. E não é que ela vai ficar pouco sim, triste, ela vai ficar muito triste, mas isso isso também faz não significa que parte. esteja depressiva. Não, não significa, tá? Nós temos que entender como é que vai ser esse processo, por exemplo, o processo de luto dela, tá? Então, como é que vai ser esse processo de luto? Será que ela está conseguindo vivenciar esse luto? E vivenciar esse luto é passar pelas fases do luto. Então, a fase que negação, a fase da barganha, a fase depressiva, a fase da raiva e até chegar à ressignificação, que eu prefiro chamar assim, em vez de aceitação, tá? Então, a gente vai Tá. conseguir organizar, a gente vai voltar à nossa vida normal. A gente conseguiu ressignificar essa morte, sim. Nesse exemplo que você deu. Mas tudo isso pode ocasionar, por exemplo, essa ansiedade, ela pode chegar a tal ponto de eu ter essa percepção do eu vou morrer? Pode chegar, tá? Tá. Nenhuma É síndrome do que é um pânico. tal também da. Desculpa. É um tal da galera se autodiagnosticar, né? Tipo, ah, estou depressivo, estou ansioso. Mas às vezes realmente aconteceu alguma coisa que foi impactante na vida daquela pessoa e que ela vai precisar de um período aí tipo, não é porque você tá triste Isso. que você tá depressivo, né? Isso. Entenda o seguinte, a preocupação do dia de amanhã, ela acontece por quê? Isso é um ponto que na análise nós vamos verificar isso. Por que essa preocupação excessiva com o dia de amanhã acontece? Por exemplo, hoje está todo mundo preocupado com o dia de amanhã, entendeu? Frente à situação. Sim, Então, sim. como é que eu me deparo frente a isso? Então, essa preocupação é por quê? Por conta do trabalho, e isso está acontecendo, tá? Isso pode virar uma síndrome do pânico? Pode. Isso pode. Essa ansiedade, porque a síndrome do pânico, ela não ocorre de repente, tá?
Você tem uma ansiedade que ela vai se acumulando, acumulando, ela vai crescendo, 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 até culminar nisso. De repente, eu já não consegui ficar naquele lugar. Entendeu? O que eu tenho de relatos de pacientes com síndrome do pânico que veio procurar terapia e tudo mais, e faz o acompanhamento e o tratamento, que elas falam, depois de um período a qual já não tem mais, não aparece mais os sintomas, é que elas começam a olhar para trás e ver que tinha alguns sinais ali. Esses sinais já eram a ansiedade ali iniciando. Tá? Então, eu tinha essa preocupação, eu tinha esse medo, eu vivia isso, eu fazia aquilo, mas eu pensava nisso. Então, tem essa preocupação, essa mente que se preocupa muito com o dia de amanhã, esses pensamentos repetitivos, que ele foi se acumulando até chegar num ponto que não dá mais, que é esse ponto da síndrome do pânico, que é esse travamento mesmo. A gente não consegue sair, se sai, passa muito mal, se está naquele lugar, está muito mal. E é a sensação do morrer, tá? Não é que eu vou morrer se eu for lá, mas é a sensação, é como se a pessoa fosse se esfarelar, sabe? E se destruindo aos poucos. Essa sensação que dá. Ó, eu achei muito curiosa, na verdade, duas perguntas, né? Uma da Halima, que é a Raquel. As fobias podem gerar síndrome do pânico ou ansiedade. E depois, logo embaixo, já tem do Gui Melo Silva. É comum pessoas que saíram de um quadro depressivo acabar entrando em um quadro de ansiedade por ter medo de voltar para a depressão, ter medo que a depressão retorne. Tipo, você se livra de um problema e arruma outro, né? Peraí, deixa eu procurar as perguntas, que foram duas. São os três últimos, né? Que aí depois entrou a Sandra e deu um oi. São os dois últimos aí. Tá, eu tô com dificuldade com o meu aparelho aqui. Vamos primeiro, uma de cada vez, Chita. Tá, vamos com a Rá, que ela colocou primeiro. Então, as fobias podem gerar síndrome do pânico ou ansiedade? As fobias podem gerar síndrome do pânico. As fobias, elas são esses medos excessivos, né? Ela pode gerar ansiedade? Pode gerar ansiedade e pode gerar síndrome do pânico também. Tá. Não necessariamente depressão. Não necessariamente. É porque, assim, cada caso vai ser um caso. Pode ser que gere depressão? Pode até gerar depressão, tá? É a pessoa frente àquilo, mas é aquilo que eu disse para você. A pessoa não vai procurar, porque estou deprimida, e é sempre assim, ó, eu estou muito triste, e a gente vai entender isso que ela chama de tristeza, que é uma tristeza muito profunda, a gente vai entender e a gente vai encontrar a raiz dela. Esse medo do quê? Esse medo excessivo do quê? Aí a gente vai investigar esse medo, porque na verdade, muitas vezes o que leva a pessoa, no caso, a vir para a terapia, ela pode... não necessariamente é isso que nós vamos ali cavucando, procurando, investigando dentro da terapia, tá? Nós vamos encontrar alguns nós ali, que a gente chama de nós, e a gente vai desatando, que esse nó não tem nada a ver com o que ela veio procurar no primeiro momento, tá? Aliás, essa é uma live interessante pra gente fazer sobre fobias, tá? Eu tenho um monte de dúvidas sobre isso, porque tem gente que tem fobia de uns negócios que você fala, mas... Gente, tipo... É né? determinado... Tem uns medos assim que você fala, nossa, mas... Enfim, a gente pode fazer uma live sobre isso. Podemos. Depois o do Guimelo, você consegue ver aí? Não. Peraí. Tá embaixo do da Raquel, ele colocou assim. Show? Peraí. Tá, achei. De um quadro de ansiedade. É comum pessoas que sairão de um quadro depressivo e entrem em um quadro de ansiedade. Não. A pessoa que teve um quadro depressivo, ela sempre vai estar propensa a ter quadros depressivos,
tá? Então, Entendi. ela tem muito mais propensão porque já teve uma vez, tá? E outra... Gente, tá faltando 25 segundos. Responde É, logo que ele vai derrubar a gente. tá. Pode ser que sim, pode ser que não. Ai, eu Tá, tô pelo muito... que você falou, um aumenta as coisinhas lá do cérebro e o outro diminui. Então não tem como você ter os dois.